Meus caros irmãos e irmãs presentes nesta sagrada liturgia, de modo especial o nosso casal, Lúcia e Kelly, que agradecem a Deus seus 25 anos de casamento com suas maravilhosas filhas aqui presentes. Meus irmãos e minhas irmãs, estimado povo de Deus. Vou falar um pouquinho da liturgia da palavra desse 10º domingo e depois uma mensagem para o casal. O livro do Gênesis, Gênesis quer dizer origem. O livro do Gênesis mostra a origem de tudo. A origem do universo, a origem do mundo, a origem da natureza, a origem do homem, a origem da mulher, a origem do pecado, a origem do povo de Deus. Por isso que o livro do Gênesis é um livro grande, longo, de muitos capítulos. Agora, nós não podemos querer ler o livro do Gênesis numa perspectiva científica, porque o livro do Gênesis é uma parábola das origens. E a parábola, ela não está preocupada com a realidade histórica, científica. A parábola, ela está ligada a uma mensagem religiosa. Então, no capítulo 3º do livro do Gênesis, diz que o homem e a mulher foram criados numa situação de paraíso. E o paraíso era o lugar mais lindo do mundo, cheio de campos floridos, de paisagens maravilhosas, de fontes de águas cristalinas e serenas, cheio de árvores frutíferas. No paraíso, os animais não eram selvagens, não eram predadores. O homem e a mulher viviam em paz com Deus, passeavam com Deus no paraíso, e eles tinham a pureza original. Por isso eles não tinham a malícia. Estavam nus como uma criancinha que está nu e não tem malícia. Estavam nus, mas não tinham a malícia da própria nudez, mostrando que eles estavam inteiramente mergulhados na pureza de Deus Santíssimo. Perceberam? Então nós não precisamos buscar o paraíso no mapa do mundo, ainda que no mundo tenha lugares tão maravilhosos, semelhante a um paraíso. Mas não precisamos buscar o paraíso no mapa do mundo para acreditarmos no paraíso. E por que nós acreditamos no paraíso, Padre? Porque nós viemos de Deus. O mundo de Deus é santo. O mundo de Deus é perfeito. O mundo de Deus é feito de paz, de harmonia. No mundo de Deus ninguém briga, ninguém maltrata, ninguém mata o outro, ninguém ofende o outro. Porque no mundo de Deus existe só o amor, a pureza, a santidade, a virtude. O homem está em paz com o Criador, está em paz com sua natureza, está em paz com a natureza do mundo. Então a gente pode dizer que a gente veio do paraíso? Sim, o homem e a mulher criados por Deus vieram do paraíso porque foram criados por Deus. E aonde é o lugar de Deus? O paraíso. Mas por que nós perdemos a realidade do paraíso? Porque entrou no mundo a história do pecado. Entrou no mundo o mistério da iniquidade. O que é a iniquidade mesmo, Padre? O espírito da maldade, que corrompe a alma, corrompe o coração,
que planta a malícia no coração, que faz a gente ter medo de Deus, fugir de Deus. E na realidade do pecado, há acusações mútuas, acusações recíprocas. Adão quer pôr culpa em Eva por causa do pecado que ambos cometeram. Um se põe contra o outro e os dois fogem de Deus. Hoje, na nossa cultura moderna, na nossa sociologia, psicologia modernas, se quer desfazer da realidade do demônio. Ah, Padre Eugênio, mas o demônio existe? Existe. Por que existe o demônio? Porque existem os inimigos de Deus. O demônio é o inimigo de Deus. É aquele que confabula contra Deus. É aquele que deturpa a vida do homem e da mulher, pondo o homem e a mulher contra o Criador, fazendo o homem e a mulher não promotor de uma natureza linda, bela, no paraíso, mas fazendo do homem e da mulher um explorador da natureza. Com a história do pecado, entra no mundo a história da feiura, entra no mundo a história da velhice. Com a história do pecado, entra no mundo a desarmonia. O homem perde a pureza original, o homem perde a convivência amorosa com Deus. Um homem desconfia do outro, um semelhante desconfia do outro. Há guerras, há conflitos, há irmãos que matam irmãos, a exemplo de Caim que matou Abel. Então essa é a história da humanidade. É uma parábola da origem da humanidade, para explicar que Deus não poderia ter criado o mal. Por quê, Padre Eugênio? Porque Deus é a fonte de todo bem. Deus é a fonte de todo amor. Deus é a fonte de toda pureza. O amor de Deus é eterno, o amor de Deus não muda. Se Deus fosse se guiar pelas nossas emoções humanas negativas, Deus nos condenaria, Deus nos puniria, Deus nos colocaria no esquecimento. Mas o amor de Deus não esquece o homem e a mulher, porque o homem e a mulher são objetos do seu bem-querer, do seu amor. Então há uma profecia maravilhosa no final da primeira leitura. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por que, Padre, que nesta parábola, já que é uma parábola da criação, o demônio é representado pela serpente? E por que a serpente fala? A serpente é o recurso literário da fábula. Na fábula os animais falam. Mas por que o autor sagrado pôs a serpente como símbolo do demônio? Porque havia uma divindade pagã na sociedade judaica que tentava os judeus abandonar a fé em Deus, a ocupar o lugar de Deus, a querer ser mais que Deus. Por isso que o autor sagrado usa a serpente. Agora, na parábola, a serpente significa o demônio. O que faz o demônio? O demônio envenena a nossa vida, faz a gente fugir de Deus, faz a gente fugir do paraíso, faz a gente perder o paraíso, faz a gente perder a nossa pureza original, faz a gente se encher de maldades, de violências, de guerras, de conflitos, de corrupção. Então, quando alguém diz para mim: Padre Eugênio, eu não acredito no demônio. Ah, não acredita? Como explicar tantas imoralidades no mundo? Tantas injustiças no mundo?
Tantas guerras no mundo, tanta maldade, tanta gente que deveria ter maturidade, mas são eternamente imaturos, que dão uma orientação errada para o amor, para a afetividade, para a sexualidade. Quanta corrupção nós vemos na sociedade! E quanto mais corrupção a gente vê na sociedade, mais a gente vê que os homens que têm autoridade na sociedade perseguem a fé, perseguem a religião. Porque a fé nos ensina o caminho do amor, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da retidão. Porém, inimizade entre ti e a mulher. O autor sagrado está falando do pecado, da serpente, do demônio. O mal vai sempre perseguir o bem, e o bem terá sempre que escapar das ciladas do inimigo de Deus. É esta inimizade que existe em todos os tempos da história, né? Hoje a gente vê a igreja também perseguida em muitos países, ateus, materialistas, não é mesmo? Porém, inimizade entre ti e a mulher. A primeira humanidade está representada em Eva. Por isso que é Eva que é tentada. Mas Eva é tentada porque Eva representa a primeira mãe humanidade, que desobedecendo a Deus perdeu o paraíso. Vai surgir uma nova mãe humanidade, padre? Vai. Quem é esta segunda mãe humanidade? Maria Santíssima. Maria Santíssima, mulher cheia de graça, cheia de Deus. Hoje, depois da sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, nós comemoramos o Imaculado Coração de Maria, né? Maria cheia de graça vai gerar o homem sem pecado, Jesus Cristo. Jesus Cristo será a causa da nossa salvação, da nossa redenção. No Senhor toda graça e redenção. Há uma geração nova, há uma nova mãe humanidade, na pessoa de Maria, cheia de graça, cheia de Deus, que gera o homem sem a maldade, sem o pecado, Jesus Cristo. E o sacrifício redentor de Jesus Cristo nos tira do pecado e da morte. Por isso, quem é o Senhor do Salmo? O Senhor do Salmo, onde se encontra toda a graça e redenção, é o próprio Senhor Jesus. Nós somos chamados a participar desta nova humanidade. No sacramento do batismo recebemos o Espírito Santo. Na palavra meditada recebemos o Espírito Santo. No Cristo comungado na Eucaristia recebemos o Espírito Santo. Somos a geração de Deus, nós que celebramos a fé, a esperança e a caridade. E o nosso coração cristão não concorda com a maldade, com a corrupção, com a injustiça, com a violência, com a imoralidade do mundo. Não concorda. Por quê? Porque nós somos cheios de Deus, cheios da graça de Deus. Em cada sacramento, Deus continua nos curando, Deus continua nos libertando, Deus continua nos salvando, Deus continua nos perdoando, Deus continua nos redimindo. Por quê? Porque nós sabemos que se viemos das mãos amorosas de Deus, que é eterno, haveremos de voltar para a cidade eterna, para o paraíso que nós perdemos aqui na terra por causa dos nossos pecados. Então diz São Paulo na segunda leitura: Cristo sofreu, Cristo morreu, mas ressuscitou.
Então nós cremos que, não obstante as provações da vida, as dificuldades da vida, às vezes as lágrimas, os choros que a vida nos oferece por causa da maldade do mundo, nós temos os consolos divinos das bem-aventuranças. Nós temos o consolo da salvação eterna. Jesus Cristo ressuscitado é garantia de vida eterna. Mas o que acontece no Evangelho? Jesus conquistava multidões. Jesus realizava inumeráveis milagres, dizendo que Deus é a fonte de todo bem, de todo amor, e por isso Jesus passava pelo mundo distribuindo a vida. Já não tinha tempo nem para comer. A família de Jesus, Maria Santíssima, os parentes sentiam falta de Jesus, mas Jesus estava entregue às multidões, apaixonado pelo Pai do céu e preocupado de fazer da família humana a nova família de Deus, que somos nós, a igreja. Então os fariseus, todos enciumados com aquelas multidões seguindo Jesus, e não conseguindo explicar o seu dom divino de curar, de libertar, de expulsar os demônios do mundo, disseram numa narrativa, hoje a palavra narrativa virou moda, Disseram numa narrativa: é pelo príncipe dos demônios, Belzebu, que ele expulsa os demônios. Isso é uma narrativa. Toda narrativa está baseada numa falsidade, num argumento falso. A conclusão pode ser só falsa. Então a gente sabe, Jesus sabia que aquele argumento era falso. Por quê? Porque se ele cura e o demônio deixa enfermo, se ele liberta e o demônio oprime, se ele nos tira da morte e o demônio gera morte, se ele nos redime e o demônio nos escraviza, então ele não pode ser o príncipe dos demônios, porque o que ele faz é obra de Deus e não obra da maldade dos demônios, que são os nossos pecados, Os nossos pecados têm muitos nomes, e são os muitos nomes dos demônios que povoam a nossa terra. Então Jesus expulsava os males, as enfermidades, as doenças, curava no corpo, curava na alma, para dizer que ele agia no poder de Deus. E qual é o poder de Deus com o qual Jesus agia, Padre? O Espírito Santo. Jesus agia no poder do Espírito Santo. Jesus curava as pessoas no poder do Espírito Santo. Jesus perdoava os pecadores no poder do Espírito Santo. Jesus chamava os mortos novamente à vida no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, Jesus ressuscitou dos mortos. Então Jesus disse aos fariseus: ai daqueles que pecam contra o Espírito Santo. Aí vocês podem perguntar: Padre, mas o que é mesmo então o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é nós não acreditarmos no amor eterno de Deus, que apaga os nossos pecados, que nos redime, que nos liberta, que nos cura e que nos salva para a eternidade. Meus irmãos, o paraíso não é só saudade, o paraíso é esperança. Por quê? Porque Jesus nos cura, nos liberta da morte e abre para nós novamente as portas do paraíso. O que ele disse para o ladrão arrependido, São Dimas, patrono de São José dos Campos? O que ele disse para o ladrão arrependido? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós somos feitos para termos
a plenitude da vida, a abundância da vida no reino dos céus. Não fiquem preocupados de nós não acharmos o paraíso aqui na terra. Que a nossa fé, que a nossa esperança, que a nossa caridade transforme tanto a nossa vida que nós nos encontremos no paraíso eterno, na casa do Pai do céu.